Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia, hein, amados, que o Senhor nos deu essa oportunidade, a oportunidade de viver este dia maravilhoso, o qual Ele criou, que é hoje. Todas as maravilhas, todas as oportunidades que Ele conquistou, que Ele nos dá o privilégio de viver. E amados, vamos, voltar à ativa, voltar à rotina. Graças a Deus, estou bem. Então vamos voltar, a semana com uma palavra, com um ensinamento, com uma palavra que, venha nos edificar, venha nos dar entendimento, venha trazer o que precisamos, que é conhecimento da verdade. E amados, o tema qual eu escolhi hoje é como identificar a voz de Deus. Como conhecer, como você conhecer que Deus está falando com você, como você saber que realmente você está ouvindo a voz do Espírito Santo. E lá, o texto inicial começa lá em João 8,47, onde diz: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Amados, muitos dizem, que estão lá naquele movimento, naquele mover, começa a dizer que Deus está falando com ele, revelando a vida, dos irmãos. E amados, isso não é a voz de Deus. Isso não é você ouvir a voz de Deus, porque Deus fala com você no teu íntimo. Deus fala com cada um de nós, amados. E nós, como temos o Espírito Santo, como sabemos, como pertencemos a Deus, sabemos identificar a voz de Deus. Muitas das vezes, se dizem falar algo para os irmãos em nome de Deus, que muitas das vezes, as pessoas não veem acontecer. Muitos dos casos, sim, acontece, porque aquela pessoa sabe a vida do outro. Aquela pessoa que sabe o que aquela pessoa está passando, sabe o que aquela pessoa precisa ouvir. Então, e muitas das vezes, como não sabe, coloca ali um colar-color. Então, as pessoas ficam ali, amados, triste. As pessoas ficam desacreditadas, não acreditam mais nem em Deus. Mas por que não acreditam em Deus? Porque escutam palavras, escutam revelações que dizem que é Deus falando e não é, amados. Não é. Porque, amados, você, eu, ouvimos a voz do Espírito Santo. Ouvimos a voz de Deus. Então, como é que identificamos? Como ele falou, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Então, mas nós muitas das vezes estamos passando por determinada situação que uma palavra te toca. Uma palavra traz o conhecimento e você diz: realmente, Senhor, eu estava precisando ouvir esta palavra. Realmente esta palavra tem a ver com o que eu estou passando. E você, amados, muitas das vezes, a voz de Deus você está naquele íntimo, você está no íntimo com Deus, ou até mesmo em pensamento, e algo vem à tua mente. Vem aquele anseio, aquele desejo, aquela confirmação, e você vai conversando e aquela certeza vem cada vez mais aumentando. Isso, amados, é ouvir a voz de Deus. É você reconhecer em todas as coisas que Deus é soberano. E que Deus tem o controle de nossas vidas, Nossas vidas, amados, não está no nosso controle, está no controle de Deus. Os nossos planos não são os nossos planos, os nossos planos são os planos de Deus. Então, tudo que acontece em na nossa vida é permitido por Deus. E temos que estar, com o ouvido pronto para ouvir a voz de Deus. Não é alguém chegar, não é eu estar aqui dizendo: irmão, Deus mandou te falar isso, Deus mandou te falar aquilo, Deus disse que vai acontecer isso na tua vida. Não, mas muitas das vezes a pessoa sabe a vida do outro. Vai pechinchar o que está acontecendo na casa do irmão, o que o irmão está precisando, o que o irmão está passando, para quando chega lá em frente, lá na frente do púlpito, de frente aos irmãos, dizer
que Deus está falando. Mas quer dizer que Deus só fala com aquela pessoa que está profetizando? Será que aquela pessoa é mais santo? Será que aquela pessoa tem mais, né, dignidade com Deus? E os amados irmãos que estão sentados ali ouvindo todo dia, obedecendo o que eles falam, Deus não fala com eles? Eles estão fazendo o que ali porque eles não têm nem o privilégio de ouvir a voz de Deus? Amados, temos que saber identificar a voz de Deus em nós. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos o acesso livre a Deus e Ele também tem a nós. Ele fala no nosso íntimo, Ele fala no nosso coração. Nós estamos 24 horas ligadas com Deus. Nos nossos afazeres, no nosso trabalho, no meio da rua. E assim, amados, vamos vivendo a vida. E nós, como pertencemos a Deus, ouvimos a sua voz e reconhecemos. Sabemos quando estamos errados, sabemos quando estamos certos, porque sabemos quando estamos, né, querendo sair do controle da situação. Por quê? Porque Deus, Ele fala. Deus, Ele toca no nosso íntimo. Então sabemos reconhecer, amados. Sabemos reconhecer de fato a voz de Deus. E aqueles que não ouvem, aqueles que não de maneira nenhuma, amados, ouvem a voz de Deus, você pode chegar 1000 vezes falando da graça, ou o sistema falando do sistema. Eles não vão receber, eles não vão entender, porque a revelação só vem para os eleitos, só para quem pertence a Deus. E os que não pertencem a Deus não vão ouvir a palavra, não vão ter o entendimento, porque além de não pertencerem a Deus, não escutam, não ouvem a voz de Deus pelo fato de não pertencer a Deus. Então, mas nós temos esse privilégio, porque pertencemos a Deus, nós conhecemos, nós ouvimos e conhecemos a voz de Deus, nós ouvimos, nós obedecemos, porque nós estamos dentro desse patamar. Estamos dentro desse circuito aí, né? Estamos dentro da obediência e de pertencer a Deus, porque somos filhos, somos herdeiros, somos geração eleita, o qual fomos escolhidos para pertencer a Ele. Não foi, amados, não foi nós que escolhemos pertencer a Deus, mas Ele que nos escolheu para pertencer a Ele. E isto é maravilhoso. Isso, amados, é algo que não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada por esse ato tão amoroso, porque tudo que Ele fez foi conquistado maravilhosamente por cada um de nós. E o que podemos fazer hoje? É viver em obras para pertencermos a Deus? Não. O que devemos fazer hoje é apenas agradecer. Agradecer a Deus porque Ele fez a obra completa. Que Ele, né, nos chamou e nos fez pertencente à sua família. Pertencente à família de Deus, à família espiritual. O que hoje somos, amados, somos geração eleita, somos pertencente de Deus, somos uma família espiritual. Não nos conhecemos só aqui no bate-papo, só aqui na mensagem, só aqui na troca de mensagem, né? Nos comentários que vocês falam, que vocês comentem. Eu estou aqui para ler cada comentário, para responder. Então aqui somos uma família espiritual. Somos uma família que estamos juntos, estamos crescendo na graça e no conhecimento. Estamos aqui juntos, compartilhando gratidão, compartilhando carinho, compartilhando dedicação, né, entre nós e com Deus. Porque, amados, esses dias eu estava assim, uma pilha. Por quê? Porque eu não podia estar aqui como eu deveria e queria estar. Abatida, não poderia falar direito porque ficava, né, cansada. Isso, mas é muito triste. Por quê? Porque a gente quer ter esse momento, a gente quer ter esse anseio, a gente quer ter este momento da palavra, a gente quer dar o melhor de nós. Porque, amados, porque isso é maravilhoso. Você dá o seu melhor para algo gratificante. Você dá o seu melhor na sua casa, você dá o melhor na rua, você dá o melhor em tudo que você faz. E quando chegar diante de Deus, você não mostrar o melhor que você pode fazer, isso, amados, é algo muito triste. Então eu tento trazer o melhor.
o melhor de mim. Às vezes estou abatida, às vezes estou tristonha, né, por algumas situações que acontecem, mas eu tento trazer aqui o melhor. Eu coloco aqui mesmo que eu esteja por dentro chorando, mas eu coloco aqui o que eu posso na minha face, um sorriso, aquela motivação. Esse é o meu jeito. E amados, é muito maravilhoso. Então eu estava triste, porque eu não poderia estar aqui com vocês da forma que eu gosto de estar, da forma que eu quero estar, da forma que eu planejo estar aqui com vocês. Isso é maravilhoso. E amados, nesses dias, né, que eu estava trazendo versículos, é como esse tema, identificando a voz de Deus. Ler aqueles versículos era algo que Deus falando comigo, né? A nossa situação, porque às vezes a gente fica tão abatido com as situações que às vezes não vem aquele pensamento, não vem uma palavra. Não, a gente quer ouvir uma palavra de ânimo, mas devido à situação não conseguimos colocar em prática, né, aquela palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de crescimento. E isso, mas aqueles versículos traziam algo, Deus falava comigo através daquela palavra, através daquele versículo. E é isso, mas identificamos por quê? Porque pertencemos a Deus e sabemos reconhecer a voz dele, sabemos ouvir, sabemos cada palavra, cada letra a qual o Senhor fala conosco. Isso é maravilhoso. E lá em 2 de Timóteo, amados, né, hoje eu coloco aqui 2 de Timóteo 3, eu vou ler 16 e 17, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, o que fazemos aqui é uma boa obra. É algo que Deus preparou para que viéssemos fazer, para que viéssemos andar nesta boa obra. Então, amados, toda a escritura é inspirada por Deus. Agora, o que acontece é a pessoa ler como se fosse judeu e trazer essa escritura, lendo, né, as escrituras como se estivesse naquela época em que Jesus ainda veio, ainda era Filho do Homem, quando Jesus veio como Jesus de Nazaré, quando Jesus ainda era Jesus de Nazaré. As pessoas leem daquela forma as escrituras e querem vivê-la. Mas a escritura, amada, é uma inspiração, né? É uma inspiração de Deus. É útil para o nosso ensino. Porque imagina só, se nós não tivéssemos a escritura, se nós não tivéssemos o conhecimento, se não tivéssemos lendo agora com olhos iluminados, com a revelação da graça, como é que íamos entender? Como é que íamos nos corrigir? Como é que íamos ser instruídos, né? Ter essa instrução? E como é que íamos viver essa palavra, essa correção, essa repreensão, esse ensino maravilhoso? Por muito tempo tínhamos esse ensino, tínhamos essa inspiração em nossas mãos, mas não como de fato deveríamos ver, como de fato deveríamos ler, como de fato deveríamos viver. Por quê? Porque estávamos lendo com o véu da religião, estávamos vivendo esse ensino como judeus, não como gentios. Estávamos vivendo como judeus, amados. Queríamos fazer todas as práticas que os judeus um dia praticou, que os judeus um dia viveu. E isso, amados, não era para nós, porque os gentios nunca vivenciaram, nunca viveram a lei, nunca tiveram essas práticas, nunca tiveram as ordenanças, as quais hoje o povo querem que o gentio viva debaixo da lei de Moisés, debaixo daquelas ordenanças. O povo gentil foi o que? Aproximado, foram resgatados de suas tradições, de suas, né, que eles serviam a deuses pagãos. Eles tinham essas coisas, né, esses pensamentos. Mas quando eles foram alcançados pelo poder da pregação, amados, eles puderam deixar tudo isso. Eles voltaram para Deus. Eles voltaram totalmente para o ensino da graça, para aquela revelação. Muitos confusos ainda, muitos tinham suas misturas, como hoje tem. Hoje o povo diz que vive pela graça, que a graça é o favor imerecido, realmente é favor imerecido, mas não vive.
Viver a graça, viver esse amor, viver esse favor imerecido, amados, é você descansar no Senhor. É você colocar sua preocupação no Senhor. Senhor, eu estou preocupada. Senhor, eu estou passando por isso, mas eu sei, Pai, que o Senhor já resolveu toda a situação. Eu sei, Pai, que tudo isso, Pai, é para a minha correção, para o meu crescimento. Porque, Pai, nada que o Senhor escreveu é inútil. Então, mas toda a Escritura é uma inspiração. E toda a Escritura, vocês ouvem a voz de Deus. Então, tem situação ali que não foi de fato escrito para nós. Mas aquela situação nos comove, nós trazemos aquele ato de fé para a nossa vida. Então, mas isso é maravilhoso. Paulo, uma pessoa que não tinha conhecimento de Deus, não conhecia as obras do Senhor, não conhecia as maravilhas de Deus. Mas ele reconheceu a voz de Deus. Ele ouviu quando ele estava naquela perseguição a caminho de Damasco. Quando o Senhor falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Amados, Paulo simplesmente prostrou. Simplesmente ele reconheceu a voz de Deus. E ele se humilhou, ele, Senhor, eis-me aqui. E amados, hoje dizemos, Pai, eis-me aqui. Que o Senhor sempre venha falar conosco de forma, Pai, assim, que podemos identificar. Sempre falando na tua revelação, sempre venha dar olhos iluminados, venha dar um entendimento claro, venha dar esse conhecimento que o Senhor tem nos dado até hoje. Porque é maravilhoso, amados, ter essa revelação, ter esta palavra a qual todos os dias o Senhor nos dá, o Senhor fala conosco. Amados, se trazemos um tema, se trazemos, né, versículos, é porque ouvimos a voz de Deus, é porque aquela mensagem, né, aquele versículo é para este momento. Então, alguém está passando por uma situação que precisa ouvir, que precisa, né, trazer essa correção, trazer essa repreensão, né, ter essa inspiração de Deus em sua vida. Amados, eu digo por isso, porque eu passei esses dias assim. No domingo, amados, não tinha pensamento para nada. Então, segunda-feira eu já tinha que ter aqui um encontro com vocês e ainda não tinha nada. A cabeça não parava para pensar, a cabeça não parava ali para estar ligada nesse momento aqui, nessa inspiração das escrituras com Deus. Para você trazer essa inspiração, para você trazer a inspiração de Deus com conhecimento e entendimento, você tem que estar com a mente voltada para as coisas de Deus. Você tem que estar com a mente voltada para o entendimento, para o conhecimento. E a minha cabeça não estava voltada para isso. A minha cabeça estava mais voltada o quê? Para a febre, para a dor de cabeça, para tudo que eu estava sentindo. Então eu pensei na terça, não, eu tenho que falar com os irmãos, eu tenho que dar uma explicação porque eu não estou comparecendo. E na quarta-feira, né, trouxe aqueles versículos que tocou, Deus falou comigo. E eu ouvi a voz de Deus. Eu tenho que levar essa mensagem, eu tenho que trazer, nem que seja um versículo para o canal, porque eu sei que tem pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra que venha fortalecer. Assim como o Senhor está me fortalecendo, assim como o Senhor está me colocando de pé, assim como o Senhor está dizendo assim, olha, a tua fé tá precisando tu colocar a tua fé em prática. Assim, tem muitas pessoas nessa situação precisando colocar fé, ativar a fé, colocar a fé em prática. Porque é mais que quando colocamos a nossa fé em prática, aí levantamos, aí agimos, temos esse ato, porque pertencemos a Deus, ouvimos a voz de Deus e também temos o ato de fé, temos que colocar em prática. A fé sem prática é morta, mas é nesse ato, né? A fé sem obra, sem fazer nada, é morta. Mas, amados, temos que ter a fé baseada nisso. Você tem que colocar determinação. Não é você ter fé, não é você fazer a obra sem fazer, vamos supor, jejum, você ir uma caminhada, né? Tem as caminhadas para Jesus. Amados, não é isso. A obra perfeita, a obra que tem que ser viva, é você colocar sua fé em prática, é você colocar determinação na tua vida, porque você colocando determinação na sua vida, será você alguém vai se espelhar em você.
Então essa determinação é sua. Então você coloca essa prática, a fé ativada, a obra em ação. Porque alguém vai se espelhar. Como é que eu, né, coloco algo aqui, prática, e a pessoa vai me ver abatida, a pessoa vai me ver para baixo, a pessoa vai me ver nem dizendo uma palavra de ânimo, nem um versículo. Aí a pessoa diz assim, que fé, hein, Anne? Pois é, mas. Então, as pessoas gostam muito de se espelhar em nós. A pessoa gosta muito de se espelhar no próximo. Então, mas nós temos que colocar a nossa fé sempre em prática. Temos que ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Temos que ouvir. Se aquele versículo te tocou, você falou com Deus, então se você pode colocar à frente, se você pode falar, se você pode publicar, se você pode postar nos seus status, se você tem canal, publique, compartilhe, porque alguém está precisando de uma palavra. Aquele versículo te tocou e alguém também precisa ouvir a voz de Deus através daquele versículo. Para que venha despertar o Espírito Santo, para que ela venha conhecer a voz de Deus. E todos os pertencentes a Deus ouvirão a voz de Deus. Por quê? Porque pertence a Deus. Amados, muitos dizem, né? As pessoas não querem dar ouvido à palavra, as pessoas não querem viver uma vida, né, digna diante de Deus, uma vida de temor. Mas por quê? Porque não pertence a Deus. Ouvem a voz do homem, ouvem o que o homem está dizendo, às vezes até agem por impulso porque o homem falou, mas não ouvem, não escutam, né, a voz de Deus. Porque esse é o principal, é você não ouvir a voz do homem, não ouvir a minha voz, mas ouvir a voz de Deus. É eu falando aqui, Deus e Deus, né, te confirmando aí. É Deus confirmando. Quando eu estou ouvindo, né, escutando a mensagem dos irmãos, que muitas das vezes eu não tenho tempo de parar só à noite. De parar e assistir o irmão aqui na TV ou no celular. Mas eu coloco ali e fico escutando. Eu deixo lá tocando, né, passando a imagem, mas como eu não tenho o tempo de assistir, eu tô escutando. E ali fazendo as minhas coisas, naquele movimento, o Deus vai me confirmando. É verdade, é desta forma. E vai tendo revelação. E você vai ouvindo a voz de Deus. Então aprenda mais a ouvir a palavra e dá a oportunidade de ouvir Deus falar, porque Deus fala. Deus fala com cada um de nós. Não precisa Deus falar através de mim, não precisa Deus falar através de ninguém. Deus fala com você mesmo. Você tem que perceber, você tem que ouvir e você vai entender porque você pertence a Deus. Esta é a mensagem a qual eu quero trazer para vocês nesta manhã, que vocês saibam identificar a voz de Deus, porque Deus fala no teu íntimo, através de um versículo, pode até falar através de alguém, mas pela palavra. Não que venha com revelação mentirosa, não que venha com revelação que alguém foi pechinchar a tua vida, mas que venha ser revelado pela palavra. Muitas das vezes eu estou passando por situações em que escuto mensagem dos irmãos e aquilo me toca. Aquilo, amados, eu até choro, porque aquilo me tocou tanto, eu sinto uma emoção tão grande, eu sinto a voz de Deus em mim, que eu sinto aquela emoção, vem aquele ato, né? Eu choro, amados, por quê? Porque eu escutei a voz de Deus. E se eu estiver errada, eu me eduquei, porque o importante é isso. É você se educar, é você ouvir as escrituras, que é inspiração, né, de Deus. Tudo aquilo aconteceu porque Deus permitiu toda aquela trajetória, né, da saída daquele povo do Egito, dos Israel. Amados, teve a, a, o plano de Deus. Deus planejou, Deus falou, Deus permitiu muitas coisas. Então tudo é uma inspiração de Deus e tudo foi escrito. Tudo foi escrito. E hoje, amados, serve para ensino, serve para conhecimento do que aconteceu, serve de repreensão, porque quando estamos errados, como estamos vivendo só na carnalidade, tem lá falando, né, em Gálatas, o que você é, o que você está fazendo é da carne e o que você está vivendo no espírito. Então isso é uma forma de correção, de ensino, de instrução. E hoje, amados, vivemos plenamente preparados para a boa obra que Deus preparou de antemão para que viéssemos viver a cada dia na nossa vida.
seja nos bons frutos, seja ajudando, seja trazendo uma palavra de ânimo, trazendo esse momento que trazemos todos os dias, né? Todos os canais, todos os irmãos que planejam, que colocam ali, né? Faz o seu esboço, faz tudo, todas as suas, como é que eu posso dizer? Todo, agora eu esqueci, mas todo esboço, todo escritozinho que quer falar, o que não quer esquecer, e assim, amados, é toda uma preparação. Então, tudo isso é uma boa obra, a obra preparada em que Deus preparou e os planos perfeitos que está habitando em nós e que Deus faz com que venha a ser vivenciado por nós e por aqueles que se espelham se espelham em nós, né? Vamos dizer assim, porque às vezes, amados, né, fazemos algo. Se fazemos algo de ruim, né, fazemos más obras, as pessoas assim, e eu, ser igual fulano, fazendo essas más obras, não é assim? E se você faz boa obra, eu quero ser igual a irmã Anne. A irmã Anne é uma pessoa íntegra, a irmã Anne é sincera, a irmã Anne, né, faz coisas boas. É dessa forma, mas aqui onde eu moro é dessa forma. Eu creio que também onde você mora seja do mesmo jeito, porque as pessoas só mudam de lugar, mas a forma de pensar é igual. Então, é esta mensagem a qual eu quero trazer para vocês nesta manhã, que vocês venham sempre, né, reconhecer, identificar quando Deus está falando contigo. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse dia. Pai, maravilhoso é te servir. E, Pai, mais maravilhoso é saber que pertencemos a Ti. E que, Pai, sabemos identificar a Tua voz. Porque a Tua voz, Pai, porque o Senhor fala conosco no nosso íntimo, pelo Espírito. E, Pai, aonde estivermos, sabemos identificar a Tua voz. Pai, porque o Senhor não precisa falar para mim algo que quer falar para mim, trazer outra pessoa para falar o que o Senhor quer falar comigo. O Senhor fala diretamente comigo, no meu coração, no meu íntimo. E eu, Pai, e nós, por pertencermos a Ti, iremos reconhecer a Tua voz. Pai, maravilhoso é ter essa identificação, é saber reconhecer, Pai, a voz do nosso pastor, que é o Senhor, Pai. É o Senhor que cuida das nossas vidas. É o Senhor que nos dá entendimento, conhecimento, revelação. Pai, digno é o Senhor em nossas vidas. Pai, porque o Senhor é maravilhoso e a tua obra já foi completamente preparada para que viéssemos viver dias maravilhosos, obras maravilhosas e que o teu agir, Pai, tivesse na nossa vida. Porque o Senhor, Pai, faz cada maravilha que às vezes nem sabemos nem agradecer por tamanha, né? Por tamanho graças, por tamanho milagre, por tamanho desempenho em nossa vida. E Pai, desde já eu declaro, Senhor, o melhor dia de nossas vidas na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém, irmão? E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Cristo é Essência da Graça. Deixe o seu like, compartilhe e, né, assista, comente, compartilhe nos grupos, compartilhe para quem você quiser, para que mais pessoas venham ser alcançadas, ter esse entendimento e que venhamos crescer juntos nessa graça e no conhecimento. E, amados, depois, no decorrer da semana, eu irei fazer aqui uma lista, né, dos canais que eu sigo, dos canais que eu admiro, dos canais que sempre tem uma palavra de motivação, uma palavra de crescimento, uma palavra de conhecimento, uma palavra de crescimento espiritual. Então, no decorrer da semana, eu irei fazer o vídeo, vou fazer a mensagem, e no final do vídeo, eu irei aqui colocar o nome dos canais aqui para vocês também que não é inscrito ainda se inscrever, ouvir a mensagem, crescer no conhecimento, no entendimento da graça de Deus. Amém, abençoados? E eu desejo um melhor dia, um dia abençoado, com a presença do Senhor e ouvindo, sabendo identificar a voz do Pai. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.